Olá, meninas, tudo bom? Hoje, 7 de maio, domingo, nós estamos no 37º dia do nosso propósito, caminhada de oração, contagem regressiva para chegar ao final, faltando 3 dias apenas para chegarmos aos 40 dias do propósito. E hoje, estou gostando, eu gosto do número 7. Hoje é dia 7, nós estamos no 37º, então vamos curtir esse número que é uma benção, que é o número da plenitude. Então, hoje nós vamos falar, o tema é caminhada de oração. Viajei agora, irmãs. O tema é a bênção geracional. Esse tema, o Senhor colocou no meu coração há um tempo atrás, quando foi 2015, ele me deu esse tema. Quando ele começou a me ensinar sobre as bênçãos que está sobre as famílias, né? Então, mãe, hoje a senhora pode escutar o áudio, não vou falar muito mal da família, não, hoje eu vou falar bem. O Senhor começou a me mostrar que toda família, ela tem a sua bênção geracional. E muitas vezes nós não nos informamos sobre isso, que não nos abrimos para isso. Especialmente, infelizmente, a nossa cultura brasileira, que não tem esse foco, né, nas gerações, que não tem esse foco familiar, não tem esse histórico familiar. Nosso Brasil tem algo muito sublime, muito maravilhoso, que foi, eu acho que é o único país que misturou todas as raças, mas ao mesmo tempo nós não temos registro, nós não temos memórias, em poucas famílias, que eu estou falando de quem eu conheço, tá, irmãs? Lógico que talvez em outras áreas do Brasil podem ser mais focados nisso, mas eu estou falando do que eu conheço. No geral, o que eu conheço não tem muito essa memória. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você conversa com uma pessoa, ela já pergunta de onde você é, elas sabem de onde os avós delas vieram, ela sabe as descendências que ela tem atrás dela ali, tipo assim, eu sou americana, mas meu avô por parte de mãe é holandês, por parte de pai é italiano, então eles têm esse valor e nós precisamos, como brasileiros, nós precisamos resgatar isso. Nós não temos isso e Deus tem despertado isso em mim. E eu tenho muita vontade de fazer e quero deixar a dica para vocês também. Já era para eu ter feito, eu que sou um pouco enrolada nas coisas, mas eu quero fazer o histórico da genealogia. Você pode fazer, quem está aqui nos Estados Unidos pode fazer aquele teste do DNA, né, que vai pelo menos mostrar aonde está, quem são os seus descendentes. E no Brasil, a gente pode tentar, talvez a Valéria, que está aqui no grupo, ela pode falar um pouquinho sobre isso. Os judeus messiânicos no Brasil, eles têm um site, tudo que a gente paga e faz. O problema eu não fiz ainda por causa dessa dificuldade de dados, né? Mas vamos entrar na mensagem, com a graça e a glória de Deus. Então, nosso Deus, ele é um Deus de geração. E existem essas bênçãos geracionais. Quando Moisés, o texto básico de hoje é Êxodo 3:6, quando Moisés teve de cara com o Senhor ali no Monte Horebe, o Senhor chamou ele e disse, no versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E disse o Senhor a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Então, nosso Deus é um Deus de geração. Quando Ele está te chamando para continuar a caminhada da sua
dos seus antepassados, da sua geração, e lançando semente para os seus descendentes. Então eu quero falar um pouquinho sobre dois homens na Bíblia que eu quero citar. Não vou ler as histórias deles, mas gostaria que vocês lessem. E esses dois homens, Absalão e Salomão. Nós sabemos a história de Davi, sabemos que Davi foi um rei maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores adoradores da Bíblia, né, que nos deixou a maioria dos salmos, nos deixou exemplo de como adorar o Senhor. Mas Davi, apesar dele ter sido esse homem tão maravilhoso, ele também teve os seus erros, né? Ele adulterou, ele infelizmente mandou assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou. Nasceu um filho desse adultério, o filho morreu, depois nasceu Salomão. E ele se arrependeu, né? Essa era a maior virtude de Davi, ter um coração quebrantado, enxergar os seus erros e se arrepender. E ele tinha vários filhos, mas eu vou deixar esses dois filhos aqui, Absalão e Salomão. Por que eu vou falar dessa história? Porque eu estou falando de legado de família, e é um assunto maravilhoso, irmãs, que vocês se abram para entender o mistério que Deus quer despertar na vida de vocês, como Ele tem despertado na minha. É um processo longo, é um processo demorado. Vocês veem que essa mensagem que Ele me deu foi em 2015, eu estou passando um pouquinho dela. Todos esses devocionais são um pouquinho de coisas que Deus tem me ensinado, que eu não tenho condição de passar tudo aqui em um áudio. E só para despertar a vocês. Então, Absalão, quem foi Absalão? O filho de Davi, que violentou a irmã, planejou traição para roubar o reino do pai, perseguiu o pai, tentou matar o pai. Por fim, o exército do pai, o rei Davi, acabou matando ele. Então, ele morreu assassinado, né? Para que não matasse o pai. O outro filho, Salomão, filho de uma mulher que adulterou com Davi. Ou seja, era para esse filho, né, aos olhos da religiosidade, da religião, que focou tantos anos na maldição, era para esse filho ter sido pior. Vocês não acham? Mas esse filho foi o rei, foi o filho que Deus escolheu para ser rei. Foi Deus que escolheu Salomão, de todos os filhos de Davi, né, até dos casamentos certinho que Davi teve. Deus escolheu Salomão. E Salomão foi um rei maravilhoso, um rei sábio, que Deus deu o rei mais sábio da terra, deu essa unção para ele. Ele foi riquíssimo, né? E ele continuou o trabalho do seu pai. No finalzinho da sua vida, ele errou um pouco porque ele desbandeirou com as mulheres e com algumas outras coisinhas, mas Deus falou que, devido ao legado que Davi tinha, ele não ia destruir o reino de Salomão. Então, vamos lá. A igreja cristã, por muitos anos, quando Deus despertou a igreja para entender sobre maldição e sobre a quebra de maldição, foi maravilhoso isso. Mas só que ela focou muito na maldição. Então, nós como cristãos aprendemos muito sobre a maldição familiar. E nós conseguimos, aqueles que estudaram isso, aqueles que gostam disso, conseguiram, viramos os caçadores de maldição, né? Na família tinha maldição disso, daquilo, blá, blá, blá. Mas o Senhor está trazendo um novo tempo para vocês começarem a despertar para os legados familiares. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, a minha história, para vocês entenderem. Eu conheci o Senhor desde pequena, tá? Desde os meus 6, 7 anos, que eu conheci o Senhor Jesus, porque a espiritualidade eu já tinha desde criança. Já cresci sabendo que existia um Deus, que tinha algo mais, eu sempre fui curiosa para isso, né? Morei com os meus tios de 1 ano a 6 anos,
e ela já era, vamos botar religiosa, né, espiritual, religiosa, né, porque espiritual é quem entende mais das coisas espirituais. Ele já mais espiritual, entre aspas, então despertou isso em mim. E quando eu fui morar com minha mãe, aos 6 anos, que eu voltei a morar com a minha mãe, como eu citei, ela já tinha tido síndrome do pânico, estresse, então ela começou a visitar igrejas evangélicas, aonde ela foi encontrando seus alívios, e em Jesus ela foi encontrando a cura para isso. E ali eu me encontrei, né, com 6, 7 anos. E cresci indo nas igrejas evangélicas. Me firmei totalmente no final dos meus 17 anos. Estou contando isso para vocês entenderem a história do legado e da maldição. Mas desde criança, eu já percebia a maldição. Eu observava a minha família. E eu observava que, vou colocar uma maldição só, porque hoje é dia de falar das bênçãos, né, familiares. Então, uma das maldições, por exemplo, eu observava que existia uma maldição de prostituição na minha família. As moças casavam-se grávidas, as moças, muitas se perdiam rápido, né, muito nova, e eu percebi que tinha esse desbandeiramento para essa área. E como eu já conhecia o Senhor ali desde criança e sempre orava que eu queria ser diferente, comecei a ler a Bíblia também ainda nova, e eu falava, Senhor, eu quero ser diferente, Pai, eu não quero que isso aconteça comigo. E a minha mãe foi mãe solteira, né, aos 19 anos, e eu fui a mais velha disso, então eu já senti o peso disso. E as pessoas que conheciam ela e acabavam lançando maldições sobre a minha vida também. Essa menina sua vai te dar muito trabalho. Eu acho que muita gente esperava isso de mim. E eu entendi, Deus me mostrou esse mistério muito cedo. E um dia Deus me deu uma palavra que eu quero parar aqui para a gente entender sobre a maldição. E aí nós vamos focar na bênção familiares. Quando Deus me mostrou essa palavra, que está em Neemias 13, que ele me mostrou essa palavra, que eu orava já desde novinha, Senhor, eu não quero que aconteça isso comigo. Eu não quero envergonhar minha mãe. Eu não quero ser mãe solteira. Eu não quero envergonhar ela. Eu não quero envergonhar o Senhor. O que eu faço para vencer isso? E aí Deus me deu essa palavra em Neemias, que fala assim, Neemias 13, 2. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Quando eu entendi que Deus é um Deus que converte maldição em bênção, porque vocês conhecem a história de Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Só que como naquela época o povo não tinha a brecha, então a maldição não pôde alcançar ele, né? E Deus me deu essa palavra, e aí eu fiquei super feliz. Deus começou a falar comigo, eu transformo maldição em bênção, não se preocupa com o que estão amaldiçoando. E Deus me deu outra palavra, que foi Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. E aí o Senhor começou a me ensinar, são duas coisas que você tem que se agarrar. Você tem que crer que eu transformo a maldição em bênção, você tem que crer em mim, colocar sua vida em mim e não dar a causa para a maldição cumprir. Então, o Senhor começou a colocar no meu coração, qual é a causa que se cumpre uma maldição de prostituição? Você se prostituindo. Então, claro, cresci, virei uma mocinha, super namoradeira, né? Mas com o temor do Senhor o tempo todo. Então, o Senhor dizia para mim, não quer ser mãe solteira? Não transe antes de casar, minha filha. Segura a onda. E aí, louvado seja o nome do Senhor pela sua infinita misericórdia, infinita graça, eu consegui vencer essa etapa da minha vida. Mas vem várias outras maldições, né? Se a gente olhar, você vai ver. E a maldição, ela é uma opressão, que ela vai perseguir a pessoa naquela área. Né? Se o pai bebeu muito, a pessoa vai ser perseguida naquela área de bebida, então a pessoa tem que vigiar na área da bebida. Se a família foi muito pobre,
a maldição da miséria vai estar perseguindo a pessoa. Enfim, nós temos que começar a avaliar o que persegue a nossa família. É um espírito de falência, né, que está sempre levando a pessoa a conseguir perder coisa. Enfim, Deus vai mostrando o que é as maldições que estão ali. Mas vamos focar na bênção geracional. Vamos voltar lá para o que Deus realmente quer, né? Eu só estou dando uma palhinha de que, entenderam? Focamos muitos anos nas maldições. Mas o Senhor está levantando uma geração que vai focar na bênção geracional. A bênção onde Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus do pai, do filho e do neto. Ele é o Deus da sua mãe, Ele é o seu Deus e Ele é o Deus do seu filho. E o Deus do filho do seu filho. Você lembra quando José, antes de morrer, pega os netos, aliás, Jacó, antes de morrer, pega os netos, filhos de José, Efraim e Manassés, e abençoa os dois, né, com as bênçãos geracionais. Então o Senhor começou a me levar, isso quando criança, né, Ele já me mostrou bem de cara as maldições. Mas como eu fui uma criança que aparentemente já tinha essa espiritualidade, era algo forte em mim desde criança, que eu estive no mundo, mas eu sabia que eu não pertencia àquilo ali, Deus começou a me mostrar. Senhor, de onde vem isso? Minha mãe não é cristã, minha família não era cristã. A minha família é uma família de descendentes de católicos e cristão, né, claro, mas um católico mais uma geração de católicos, não existia uma geração de crentes, de evangélicos. E da onde veio isso? E aí, quando Deus começou a despertar em mim de estudar a minha história, que eu ainda não completei, não, só estou dando palhinha porque eu não completei. Então, Deus começou a me falar das bênçãos geracionais, que era aquilo que eu falei para vocês. Deus começou a me lembrar o nome da cidade que eu nasci. Deus me levou ali, porque ali naquela cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, tá, foi colonizada pelos carmelitas descalço, que eram freiras, que gastavam seu tempo com jejuns, com orações. Então ali naquela cidade há uma espiritualidade muito forte. Só que o inimigo não é besta, né, irmãs? Então ele distorceu muita coisa ali naquela cidade. Então ali há muita idolatria, há muito espiritismo, porque o inimigo, quando ele não tenta te pegar por um lado, ele tenta te pegar por outro. Se você perceber, muitas pessoas que são espíritas, feiticeiras, muitas vezes, são pessoas com chamados, como foi Balaão, que era um profeta do Senhor, mas foi corrompido, estava agindo para o mal. Então, o Senhor começou a me mostrar a bênção geracional ali naquela cidade. Então, Deus começou a colocar no meu coração, passaram homens e mulheres ali de Deus, que eram fervorosos, que eram sinceros. Depois Deus começou a me mostrar sobre a minha mãe. Apesar dela ter sido mãe solteira, isso não é um erro, irmãos, não é o fim do mundo. Isso aí até foi, né, há 40 anos atrás, quando eu nasci. Era um peso muito grande sobre essas mulheres que passaram por isso. Mas Deus começou a me mostrar a bênção geracional em cima dela. O nome da minha mãe é Joana d'Arc. E Deus começou a me mostrar, esse é nome de guerreira. Ai, irmã, esse é o nome de uma santa católica. Então vai estudar sobre essa santa católica, irmã. Você já assistiu o filme? Assista o filme. Joana d'Arc, se você assistiu o filme, tem 3 tipos de filme. Eu acho que é o mais novo que eu assisti. Eu já assisti todos, mas o mais novo que eu assisti é muito lindo. Você sabe por que ela morreu? Ela morreu porque ela tinha visões, porque Deus falava com ela. E naquela época, a Igreja Católica não aceitou. Aliás, aceitou enquanto favoreceu ela. Porque ela, como uma jovem, que ela tinha sido... invadiram a terra dela, a França, a Inglaterra, que tinha invadido a França, mataram os familiares dela, ela foi a única sobrevivente, e ela tinha 13 anos, e Deus começou a dar visões para ela, e sonhos, e falar, você vai liderar o exército da França contra a Inglaterra. Não sei se eu estou errada, já tem muito tempo que eu assisti, mas é mais ou menos isso.
E você vai vencer essa guerra. Você vai liderar o exército, você vai treinar os homens. E aí ela recebeu o chamado do Senhor, cortou o cabelo, entrou no exército, conseguiu entrar no exército. Eles venceram por 2 vezes, mas quando viu que ela tinha a unção do Espírito Santo e tinha a sabedoria, discernimento, eles queriam tirar ela da jogada, porque imagina uma mulher naquela época. Então, eles armaram contra ela para matá-la. E aí eles falaram que as visões que ela estava tendo era do inimigo e que era para ela confessar que não era Jesus que falava com ela. E ela disse: não, eu vou morrer, mas eu não vou confessar que não era Jesus, porque era Jesus que falava comigo. Então ela morre por não negar o nome do Senhor. Então o Senhor começou a me mostrar essas coisas da minha mãe. Ela é uma guerreira, porque o seu nome, ele carrega, por isso que Deus dava o nome ali, por isso que é tão importante o nome no Antigo Testamento, porque o seu nome carrega aquela unção. E a minha mãe sempre teve, sempre teve cabelo curtinho, não entendi porque ela tinha cabelo curtinho, sempre a vida dela cabelo curtinho, de um tempo para cá ela deixou um pouquinho maiorzinho, mas sempre cabelo curto, e aí o Senhor falou, ela é uma guerreira, há uma unção de guerra sobre ela, sobre a sua família. Sempre foi uma mulher de muita fé, independente da falta de conhecimento. É isso que Deus quer despertar em vocês. Nós, crentes, somos muito religiosos. Abra os olhos e discirna o que Deus tem para sua família. Ah, minha família é muito católica. Que bênção! Vocês já são pessoas que amam o Senhor. Talvez precisa de um conhecimento maior de algumas coisas. Talvez precisam deixar outras coisas. Mas já tem bênção aí de ter temor de Deus, de buscar a Deus. Então nós temos que entender isso. Qual é a bênção geracional que a sua família carrega? Então Deus foi me mostrando isso, a cidade que eu nasci, o nome da minha mãe, outras coisas que Deus foi mostrando, né? Deus foi mostrando, existiu pessoas na sua família que deixou legados. E a minha família que está aqui hoje nesse grupo, eu quero deixar assim para elas, né? A Sandra, a Carolina, a Karina, busque despertar isso, porque isso não é só para minha vida. Cada um vai ter a sua bênção geracional. Claro que talvez não é porque nascemos no mesmo lugar que temos todas as bênçãos, porque a minha mãe não é a mesma da sua, meu pai não é a mesma do seu, mas existe uma bênção. E como eu fui filha de mãe solteira e não conheci meu pai, tive meu padrasto maravilhoso que cuidou da gente, que nos abençoou, por muitos anos eu não quis saber do meu pai. Mas um dia também o Senhor começou a me mostrar a bênção geracionais através dele. Então, Deus começou a me falar, tome posse das bênçãos, como fez Salomão. Não seja como Absalão, não abrace as maldições. Temos que vigiar com as maldições, sim, porque elas vão tentar nos perseguir a vida inteira, como fez com Salomão no finalzinho da vida dele. Ele caiu com as mulheradas. Por quê? Porque ele era filho de uma mulher que acabou adulterando e aquilo fica ali tentando fazer com que você caia no mesmo erro. Mas quais são as bênçãos geracionais? Ah, minha mãe é muito trabalhadora, eu vim de uma família de empresário. Tome posse. Tome posse dessa bênção, isso é bênção. Ah, minha mãe é muito estudiosa, toma posse dessas bênçãos. Deus vai mostrar para cada um. Eu não posso dizer qual é a bênção que você vai tomar posse, né? Honre a sua família. Nós temos que parar com a cultura de falar mal da nossa família. Principalmente quando nós convertemos. Que nós convertemos e achamos que somos melhor do que os outros. Pois é, menina. Como é que tá a sua família? Ai, aquela família terrível, né? Sabe como é, né? Meus irmãos não querem saber de Deus. Tudo inútil, tudo em pecado. E a gente vai metendo pau na nossa família. E a gente esquece que a gente saiu de lá. Fala, bonitinha, você foi alcançada pela graça, pela misericórdia de Jesus. Por que você está falando mal da sua família? Não, a minha família vai chegar lá. Cada um tem sua escolha. Mas vamos ser gratos a Deus da onde nós viemos.
do lugar que nós nascemos, do lugar que Deus permitiu que a gente nasceu. Gente, o mundo espiritual é muito mais sério do que a gente imagina. Tudo isso tem influência. Vocês lembram Jesus? Teve que nascer ali em Belém, de repente. Ele foi lá, a mãe foi lá por causa de um censo, né? Teve que viajar por causa de um censo que o governo estava fazendo. E ali ela passou mal e teve que beber ali. Não era o planejamento de ter o bebê ali. Mas por que teve o bebê ali? Porque a Bíblia dizia que o rei de Israel viria dali. Então, Deus ele tem um plano em todas as coisas. Nós venhamos aprender a abrir os nossos olhos e tomar posse daquilo que o Senhor tem para você através da sua família. Começa a estudar a história da sua família. Eu vim de família de mulheres muito guerreiras. Sabe, minha mãe, além do nome, e as outras tias todas, mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres assim que vão com garra mesmo, que não se dobram, sabe, no sofrimento. Isso é bênção. Toma posse disso. Lógico que muitas precisam lapidar, porque se perderam, não tiveram a instrução que a gente tem, não tiveram a direção, não tiveram conhecimento da palavra. Mas nós podemos ser aperfeiçoados, polidos. Eu ainda quero fazer a genealogia, como eu falei, porque eu sei que tem muitos mistérios do Senhor ali, na nossa geração, principalmente os mineiros, né? Já é comprovado que os mineiros são descendentes, tem muitos mineiros descendentes de judeus. Isso é maravilhoso. Qual é a bênção que está sobre Israel? Bênção da prosperidade, bênção de ser escolhido. É por isso que muitas pessoas amam Israel e não sabem por quê. Porque o Espírito Santo está despertando isso em nós. Se você é italiano, descendente de italiano, começa a avaliar, começa a estudar a sua descendência e falar, pai, eu quero tomar posse da bênção geracional. Eu abro mão das maldições. Então eu comecei a abrir mão das maldições da minha família. Senhor, eu não quero essa maldição de miséria, eu não quero essa maldição de prostituição, eu não quero maldição de que eu estou vendo que é coisas que vêm perseguindo e oprimindo aquele povo, mas eu quero a bênção do Senhor. Comece a orar. Eu quero ler em Mateus 22, 32, fala a mesma coisa de Êxodo. Jesus estava falando com os saduceus sobre a ressurreição e Jesus falou no final, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Nós somos eternos. Então, nosso Deus não é um Deus de morto, ele é um Deus de vivo. Então, ele é o Deus do meu pai, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, porque ele é Deus de vivo e nós somos eternos. E nós precisamos começar a aprender a orar e dizer, pai, existiu pessoas na minha geração que te amou de todo o coração? Que derramou adoração para o Senhor? Se existiu, se essa pessoa pagou preço, eu quero o legado que essa pessoa deixou. Eu quero a bênção que essa pessoa liberou. E nisso Deus vai te abençoando e vai te levando a ser usado para transformar sua família. Desde pequena eu entendi esse chamado na minha vida. Filha, eu estou te chamando para mudar a história da sua família, a história da sua casa. E aí você imagina minha mãe, que foi mãe solteira, ter 5 meninas. E as minhas primeiras discípulas foram as minhas irmãs. As minhas irmãs podem falar isso aqui. Eu discipulei elas, cada uma. Nós temos até hoje, todas as vezes que eu vou ao Brasil, até hoje nós temos uma reunião das irmãs. Eu de longe, eu sempre estava discipulando. Eu estava orando. Até hoje eu ainda fico. Hoje nem tanto mais, porque hoje elas já são adultas, né? E cada uma toma a sua decisão, mas louvado seja Deus que todas entenderam o chamado do Senhor. Todas entenderam o temor do Senhor, passam suas lutas, passam suas guerras, mas sabem que nós temos um chamado e fomos seladas e separadas para servir o Senhor dos Exércitos.
Então, irmão, qual é o seu chamado? Talvez o seu chamado na família é ser apaziguadora, é fazer as pazes com o seu passado, com a sua família. Por que que eu falei que quando eu tive que voltar a Monte Carmelo? Porque Monte Carmelo não me apesar de eu entender depois as bênçãos que estavam ali, ela não me remetia a boa coisa, porque marcou a minha infância em certas coisas que foram difíceis. Meus olhos só olhavam para essas coisas ruins, de um lugar aparentemente de muita idolatria, de muito espiritismo, muita miséria, em muitas áreas que eu vivi quando eu era pequena, que eu vi. Mas Deus, quando Ele mudou essa concepção e disse, não, foca na bênção geracional que está sobre ali. E quando você focar na bênção geracional, que você começar a orar, aí Deus vai te dar estratégia para você ministrar sobre os seus filhos. Muitas vezes, por que eu quis levar minha filha para conhecer aquela cidade? Nós não podemos, quando Jacó correu da sua casa, escondeu, foi viver lá no deserto, lá com o irmão da Rebeca, o tio dela, Labão, o tio dele, ele estava fugindo do passado dele. Chegou um momento que quando ele teve um outro encontro com o Senhor, Deus falou, volta. Então, não é porque nós temos filhos que nós temos que separar os nossos filhos da nossa história. Ele não tem que viver nada de ruim, mas ele tem que saber de onde que a gente veio. Principalmente nós que temos filhos aqui nos Estados Unidos. Não deixe o seu filho se perder na história, para que ele alcance as bênçãos geracionais e para que ele vá além. Então, quando Deus chama você, Ele chama para continuar uma obra. E Deus foi me mostrando isso. Eu tenho uma obra na vida da sua mãe. Às vezes ela não conseguiu chegar ao 100% devido à circunstância, mas vai além, vai além. E a sua filha vai ir mais além. E o seu filho vai ir mais além. E vai deixando legado sobre a nossa família, vai mudando a nossa família, vai transformando a nossa família e vai mudando a história da nossa família. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje, irmãs. Eu espero mais uma vez, porque esses últimos devocionais, ele tem sido feito debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque eu penso assim, Senhor, esse povo vai entender o que eu estou falando. Então, leia, pesquise, busque a direção do Senhor, deixe o Espírito Santo falar com você, porque quando eu cito a minha história, ou cito algumas histórias, essa não é a base do devocional. Vocês sabem disso, que a base do devocional é palavra. Quantas palavras eu deixei aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos para ser meditado nesse assunto. Então não foca na história que eu deixo. A história é só para dar uma ilustrada. Foca na palavra, porque ela é que é a base de tudo. Então Absalão abraçou as maldições de Davi. Salomão entendeu as bênçãos geracionais que estavam sobre Davi. E o Senhor termina dizendo para Davi que a bênção que estava sobre ele, por causa dessa bênção, nunca ia faltar rei sobre Israel, por causa do amor e da aliança que Deus tinha com Davi. Qual é a aliança que você tem com o Senhor? Você está formando uma aliança tão forte com o Senhor que você está deixando um grande legado para a bênção espiritual? Para a bênção espiritual, para a bênção geracional da sua família, dos seus filhos, para que mais na frente, por amor a você, o Senhor fazia alguma coisa na vida do seu filho? Pensa nisso. Hoje em dia, muitas pessoas não estão pensando nisso. Elas estão vivendo. Eu quero ser feliz. Não quero pensar em nada. Depois os filhos colhem certas coisas que elas não sabem por que está colhendo. Foi a semeadura da sua felicidade. Você não queria pagar o preço. Uma coisa que eu gosto, que eu admiro muito na minha mãe, e foi que ela, foi mãe solteira, depois ela foi morar com meu pai, viveu com meu padrasto, viveu somente com meu padrasto, o único homem que eu conheci na vida dela, e acabou. E ela deixou esse exemplo pra gente. Não foi porque eu deslizei que eu vou desbandeirar. Então, assim, a gente tem que buscar isso de Deus. Deixar sementes, deixar legados.
Então, assim, tenha um bom domingo, finalzinho de tarde, que o Espírito Santo completa a obra na vida de cada uma. E vamos para o finalmente, né, dos dias que está chegando aí, e o Senhor tem muito para fazer na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus.